Agenda Carioca. Agenda Carioca. Agenda Carioca é o Rio na sua melhor versão. E eu tô aqui hoje, Antônia Leite Barbosa, conectando pessoas que fazem essa cidade acontecer. Diria que representantes do dia e da noite. Não tinha me dado conta disso ao fazer esse convite, mas estou aqui com Carol Barcelos, apresentadora por mais de 20 anos. Do Oiapoque ao Chuí, né? Você rodou esse planeta inteiro explorando aventuras e uma atleta nata que fez disso também um empreendedorismo, você vai contar pra gente. E Cello, que a vida cultural e noturna da cidade se confundem, até o seu nome agora batiza uma das casas mais emblemáticas, a Camolese, que muita gente não sabia que era o seu sobrenome, só quando você abriu. Sim. É que... Às vezes eu assino alguma coisa, que nem agora preenchi. Você que é o Camolese? É nome? Eu nunca soube, confesso. Tá vendo? Tem a ver com restaurante? E, bom, Cello sempre foi empresário, fundou o 00, que é um lugar que quem tem 30 a mais certamente frequentou, que fez parte da cena cultural noturna ali no Planetário da Gávea. Fundou a Devassa, que foi uma cerveja muito charmosa, muito gostosa, vendeu, empreendeu de novo. Tem agora um negócio chamado Amazônica Múndica, de reaproveitamento de fibra de caju. Você vai contar aí das suas milhões de facetas e está prestes a inaugurar um restaurante que está sendo mais badalado do momento na cidade, mais aguardado, que é o Gonza, no novo polo gastronômico do Horto, na Chácara do Algodão, que é o novo baixo da cidade. Uhum. Então, muito obrigada por ter vocês aqui, fico muito feliz Um grande terem encontro, aceitado meu convite. E tô um pouquinho, preciso confessar que eu tô um pouquinho nervosa. Primeiro que você, Carol, domina essa arte, né, do entrevistar, do microfone, e o Cello acabou de me confessar que ele é formado em rádio e TV. Quem sou eu na fila do pão? Imagina, né? Mas eu tava ouvindo aqui também ele contar, né? A gente tava conversando um pouquinho antes a gente tava falando sobre comunicação e você naturalmente tem esse dom, né? E eu acho que tem essa alma carioca, então... Eu tenho dom de escrever, algo né? Que você fica muito à vontade, né? É analógico, é TV e eu prefiro estar nessa posição aí, então essa aqui também, pra mim, não tô super acostumada. Por falar em posição, você agora desenvolveu... Vou começar logo pela minha última pergunta, falar do gás com o César Párcias. Carol no gás, né? Você desenvolveu umas aulas de aeróbica? O que é esse negócio, esse aplicativo tá aí? Meu parceiro essa plataforma de atividade? O César Parceiro já tem, né? O Gás tem uma plataforma que ele desenvolveu durante a pandemia, pegando o gancho ali, né? Que as pessoas que precisando se exercitar em casa. Só que a gente tá lançando, né? Tem nesses 6 meses, esse modelo de treinamento, que é um modelo que ele é online e que a gente já fazia muito antes da pandemia. Como eu passei minha carreira inteira viajando muito e raramente eu estava no Rio de Janeiro, raramente eu conseguia estar na academia. Você nunca se matriculava numa academia, nunca ia, né? Eu sempre treinei online com ele. A gente, nas Olimpíadas de Tóquio, a gente chegou a fazer um vídeo, eu tava treinando, quem já foi ao Japão, né, sabe, os hotéis são pequenos, os quartos de hotéis são pequenos. E a gente teve que fazer 4 dias de isolamento antes de começar a cobertura dos jogos. Todo aquele cuidado que ainda envolvia. Uhum. E ele me deu treino todos os dias online, e eu treinei no corredorzinho do quarto. Onde você conseguia se alongar um pouquinho mais? Sim, era o que dava pra fazer. Então, o que a gente lançou agora é o que eu vivo já há muitos anos, adaptando pra tudo quanto é lugar. Então, um treino com peso corporal, pra você fazer... Você não precisa ter nada, aparelhos. Não precisa de nada. E ele consegue te deixar exausta em 30 minutos com peso corporal. Então, a ideia Eu tô exausta só de ouvir você falar. Vale a pena experimentar, vou te mandar depois, porque o legal é que as pessoas consigam trazer isso e adaptar a rotina delas. E 30 minutos todo mundo consegue loucura. encaixar na agenda, né? Faz diferença. Não tem desculpa. Faz 30 minutos diferença. dá pra encaixar. Dá, e você encaixa a qualquer hora, né? Dentro de casa, num quarto de hotel, onde você estiver. Então a gente tá tentando levar mais movimento pra rotina das pessoas. Mais saúde. Mas isso pra mim também, né? A gente tá falando de estar no lugar novo, isso pra mim é um lugar novo, né? Não é a minha área. Mas fala da sua área, da comunicação. Uma pergunta que você é viciada em adrenalina? Eu gosto de experiências. Bom, maratona no Polo Norte, atravessou deserto, escalou montanha, mergulhou em caverna. O que te move a buscar esses desafios tão extremos? Eu viajei com minha mãe agora, a gente voltou tem 5 dias do deserto do Atacama. E eu já tinha estado no Atacama 10 anos atrás para correr 250 quilômetros. Dormindo no chão, correndo uma maratona por dia, com uma mochila de 10 quilos nas costas, uma outra situação. Dessa vez eu voltei com ela para um hotel delicioso. E por opção, né? Por opção. Isso considerado lazer. Eu não sei, as pessoas conhecem Pierre Atacama, que é super gostoso, é uma experiência maravilhosa. E eu até estranhei, eu falei, gente, que louco voltar para esse lugar nessa situação. Mas a minha mãe na época falou, gente, mas como? Qual altitude? Como você fez? Por quê? Eu acho que tem coisas que a gente só consegue ver se a gente estiver correndo, ou se a gente estiver de alguma forma fora do nosso conforto, e eu acho que realmente é curiosidade, assim, eu tenho curiosidade em
em vivenciar, experimentar o que eu ainda não fiz. Tô vivendo isso, acho que de um outro jeito agora, tentando empreender, né? Que é uma palavra que tá tão na moda, mas que é tão difícil, exige tanto, é um desafio gigante. De repente vou ter uma aulinha aqui hoje. Mas eu acho que é muito pela curiosidade, porque a adrenalina, sim, eu gosto da Eu tenho uma emoção, inveja da CLT. mas eu sou muito medrosa, eu sou super medrosa, sempre fui. Então, eu fico lidando com isso o Você tempo já teve inteiro. vontade de desistir em algum caminho? Várias. Já desistiu Várias. em alguma Eu travessia? desisti numa escalada porque aí é um saco, né? Você desistir quando você tá com uma câmera na frente, né? É muito chato ter que explicar porque você tá desistindo. Você tá desistindo porque você não conseguiu, né? Basicamente e diretamente. Mas eu desisti ali porque eu não tinha treinado o suficiente e eu tinha acabado de voltar do Polo Norte. Eu tinha feito 42 quilômetros do Polo Norte. Eu tava achando que eu tinha 2 metros, que eu conseguia tudo, que eu fazia tudo. Aí fui fazer uma escalada na Agulha do Diabo. Eu tava perto, consegui avistar o cume. Eu falei, não dá mais, tô morrendo de medo, preciso ir embora. Aí vou aproveitar e Foi muito contar, bom. vou contar uma Depois derrota disso- para você. Você tenho não tem muitas. derrota, mas eu fiz um caminho Inca para Ah, trilha, eu fiz também, com um grupo Sapucaí. de jornalistas e estava a Cynthia Howlett com o seu programa no GNT. Ah, é, ali. Só que eu peguei o mal da montanha, eu sei que no segundo dia eu era ninguém, eu não conseguia levantar da cama, eu sei que eu tive que ir numa mula porque eu não podia ficar para trás. Mas Aí, você foi no a caminho gente Inca fez o caminho de tradicional, né? Salcantay. Salcantay. Que Aquele Salcantay, você fez aquele Salcantay? o Mountain Lodge, né? Mountain Lodge do Peru. ali. Ah, Eu sei é que no meio da. Aí a Cíntia me usa para exemplificar. Algumas pessoas têm muita dificuldade. Aí apareço eu em cima da mula, chacoalhando. E eu juro, eu pensava assim: se pudessem jogar uma corda e me resgatar daqui, quanto custou chamar um helicóptero? Mas no terceiro dia eu parecia uma fênix, que eu melhorei. aquilo aí E eu, você- eu Mas acho que tem muito a ver com a aclimatação, né? e essa foi uma das Altitude, você tá com sensações mais altitude. prazerosas da minha vida, de conseguir concluir esse percurso, de me superar. E eu imagino que você se Ai, alimente muito disso, É, acho que aquela insistência daquele turning point ali É. entre desistir e e perseverar. perceber que tem um caminho ali que você consegue, que você vai, primeiro que você se adapta, segundo que eu acho que você vai crescendo literalmente de um dia para o outro, nesse caso tem altitude, naturalmente você vai aclimatando. Escolhe quem. Então faz muita diferença agora no Atacama. Eu fui correndo no primeiro dia, eu falei, não, vou dar uma corridinha só para lembrar, né? 5 quilômetros. Não conseguia. É Gente, outro- aí eu falei, outro como é que bicho. eu corri 250 aqui? Que loucura, mas não é, assim, a gente se adapta, né? A gente se adapta. Mas como é que você- 250 em quantos dias? 7 dias. Era a média de uma maratona por média- dia. Uma maratona média por dia. Fortíssima. As cartilagens estão todas. no Então, isso tem lugar. 10 anos, né? Eu acho que hoje seria diferente, mas eu nunca me lesionei e nisso eu devo muito ao trabalho do César, que eu treino com o César desde os Fortaleceu. 18 Uma anos. disciplina muito grande. Sempre Mas foi por pra que o saúde jornalismo e- esportivo? Quer dizer, você já era uma atleta, já tinha Não, esse não. interesse pelo esporte, ou foi o trabalho que te levou? Eu sempre gostei de praticar esporte, nunca consumi muito esporte, o que já me custou muito na minha profissão, porque eu precisava ter consumido mais esporte durante a minha vida. Mas eu sempre gostei de correr, eu fiz intercâmbio, eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 15 anos, e aí eu era da equipe de natação da escola. Eu sempre tive uma relação com esporte, mas eu fiz jornalismo para trabalhar com economia, não foi com esporte. A vida tem dessas. Não, uma loucura. Assim. Eu fiz curso no IBMEC, na Fundação Getúlio Vargas. Falei, não, economia. Cheguei a pensar em fazer outra faculdade depois de jornalismo, de cursar economia. Fiz prova para estagiar na Globo, já tinha estagiado em outros lugares. Fiz um dia no Jornal do Brasil, que era meu sonho, porque era o jornal que a gente lia na Aqui, minha estamos casa. na JBFM. Não, de que alguma é- forma tô retomando essa Honrando. relação, né? Mas aí eu fiz prova para estagiar na Globo, era um estágio que era muito bom. Eu queria ir para Globo News, eu queria ir para outras áreas e o pessoal do esporte me convidou. E era assim, super difícil, né? Na época, acho que entraram 4 pessoas no esporte. E o Chiarelli, que era um dos gestores na época, me chamou e falou assim: não, a gente acha que você tem muita cara do esporte. Eu falei, gente, será? Mas assim, a minha prova de esporte era horrorosa. O Marcelo Barreto me entrevistou. Ele falou: nossa, a prova de esporte não é boa. Sua cultura, seu almanaque era... Você tá muito melhor na prova de economia e de outros assuntos, mas é a vaga que eu tenho. E aí eu falei, me dá que vai dar certo, cara. E entrei e acho que o destino foi mais divertido do que os meus planos, porque eu fui muito feliz trabalhando no esporte. Ainda tenho e vou ter pra sempre, né? O esporte comigo. Carrega isso porque- com você. Mas você tem também um outro lado que eu achei fascinante de uma preocupação social, de amparo a outras mulheres, foi ter criado uma ONG, a Destemidas. Me fala como nasceu essa iniciativa e qual é o foco principal desse projeto que une, né, o esporte. O esporte é pretexto e- ali. A gente, porque eu acompanho, né, outros trabalhos, como o Flávio Canto é muito meu amigo, né, e tem o Reação, que é um projeto de muito sucesso em todas as áreas, né, ele consegue trabalhar a educação, consegue trabalhar o desenvolvimento através do esporte, mas ele também forma atletas e atletas olímpicos. As Destemidas, quando eu criei, a ideia era ter o esporte como ponto de conexão, ter a corrida como ponto de conexão. A corrida é um esporte que é super democrático, né? É prático, é fácil, dá pra todo mundo. Tendo basicamente ali o tênis, principalmente, porque de resto, assim, eu corro com frequência sem relógio, eu até gosto. Mas a gente queria que aquilo ali fosse uma conexão entre elas e para darem estrutura para que elas tocassem outras áreas da vida. Porque é o que parece
pra gente é muito mais acessível, mais simples. Ali não, né? Mas são mulheres vítimas de violência doméstica, vulneráveis ou não necessariamente? Não, a gente trabalha com mulheres de 16 a 30 anos no Complexo da Maré. Ah, tá. A gente... Eu fiz uma matéria, uma reportagem com a Catherine Switzer. Eu não sei se vocês já viram essa imagem, uma mulher que tá correndo a maratona e tem um homem puxando o braço dela pra tirar. Essa foto é uma foto histórica, faz parte da história não só do esporte, mas da conquista das mulheres dos direitos, em várias áreas de direitos. E ela foi a primeira mulher a correr a maratona de Boston. Quando completou 50 anos dessa conquista, eu fui entrevistá-la em Boston, depois de uma maratona. Ela estava com 73, se não me engano, correndo a maratona de novo. Porque antes só homens corriam? Antes dela correr a maratona de Boston, só homens. Na verdade, naquela época, a maratona nem fazia parte, a maratona feminina não fazia parte das Olimpíadas. Não era reconhecida. Foi entrar só em 84, se não me engano. E aí, quando eu terminei, eu consegui fazer uma entrevista exclusiva com ela. Todo mundo estava lá para entrevistá-la. E ela tinha aceitado fazer essa exclusiva comigo. Quando acabou a entrevista, que eu agradeci, ela falou, olha, eu acho que em vez de agradecer, você deveria devolver um pouco do que o esporte já te deu. Quando eles falaram que você faria entrevista comigo, eles me contaram que você já correu maratona, que você pratica esporte e tal. E o que eu queria te pedir era isso. Eu já tinha muita vontade de fazer um trabalho, mas, cara, diante daquela mulher, né, e eu tinha esse desejo... Tipo, sim, senhora. E você não sabe como começar, né? Assim, eu não tenho experiência nenhuma no terceiro setor, não tenho conhecimento. E quando eu voltei de lá, eu procurei o pessoal da responsabilidade social da Globo. Na época eu tava trabalhando lá ainda, né? Eu saí tem só um ano. E eles falaram, olha, vai no Luta pela Paz. Cheguei lá, procurei o Luke, que é o fundador do Luta. E foi super engraçado, né? Ele é um boxer inglês e ele virou pra mim e falou assim, tá bom, passa um ano aqui, aprende a trabalhar e depois vai tocar teu projeto, vai tocar a sua vida. Super direto. A gente se reencontrou tem uns 3 anos, aí ele... A gente falou um ano, né? Que relação duradoura. Eu falei, pois é, né? Você falou que era um ano e era pra eu tocar a minha vida. Tem 8 anos aonde? A gente vai fazer 8 anos. É parceria com Luta pela Paz, porque eu uso parte da estrutura deles na Maré pra poder ter os treinos. E a gente, esse ano de novo, vai fazer uma Tá bem corrida lá pago, então. dentro. O que o esporte deu tá muito bem pago. Eu acho que eu ainda tô no caminho, porque realmente me deu tudo. Assim, a minha, muito mais. Aí eu não tô falando de carreira, mas acho que de experiência, de aprendizado, o esporte me deu muito. Aproveitando que o Cello tá aqui e dentro do Jockey Club, né, onde funciona a Casa Camolese e o Manucci, você é embaixadora de uma corrida que vai acontecer nesse sábado, a Corrida Prio, que pela primeira vez vai abrir as pistas de corrida para atletas, né? Vão ser provas de 5 e 10 quilômetros. Me conta um pouco desse projeto incrível. A Prio tá comemorando 10 anos. Teaser da prova. Gente, imagina eu pra gravar isso, tinha que interpretar. Eu falei, gente, eu não interpreto, eu não decoro, eu não sei. Mas é uma corrida que isso é o mais legal, né? A gente poder correr ali, nesse espaço, na areia. Uma vista que você deve estar acostumado, né? Estou acostumado, mas ainda continuo deslumbrado. Ali, né? E sempre tive vontade de correr nessa areia. Eu vejo os jockeys correndo ali, eles treinam ali. Tchela, 5 quilômetros dá, vambora. Pela experiência mas eu corro. Mas vamos correr na Corrida Prio? Bora, vamos. Tem 5, 10 quilômetros, 10 pode fazer em dupla, então é legal. E eu acho que é a corrida, mas é a experiência. É estar ali no fim de tarde, podendo pisar naquele lugar que a gente nunca pode, que a gente só fica de fora assistindo. Você corre de tênis na areia ou descalço? Na praia só corro descalço. Ali não, porque a areia também é dura. Eu acho mais difícil de tênis. Não, ali de tênis. Porque tem uns trechos, eu só aproveitei no dia que eu fui gravar, que a areia é mais durinha, então acho que vale a pena estar de tênis. Entendi. Apesar de alguns trechos ela ser mais fofa e de tênis é mais difícil. Eu antes corria de tênis no asfalto, hoje eu corro na fofa por causa do... Começa a dar aquela dorzinha, sabe? Não, fofa eu acho mágica. Com o tempo. Ufa. Eu adoro. Mas olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar no Camolese e vou ficar assistindo a corrida e tomando... Tá eu sempre vejo os jogos correndo ali, que eles treinam ali, às vezes tá com sol, assim, 40 graus, e os caras correndo ali, assim, tipo, 2 da tarde, ali na areia. Meu pôr do sol é incrível, né? E vai ter música também, isso pra mim é diferente, eu não corro nem... Vai ter shows também, não, vai ter todo Tem show, tem um fim de tarde. Um happy hour ali, pós-corrida, né? Que é o que tá acontecendo agora mais no Rio, né? Acho que tanto à noite quanto no dia... Até te perguntar, Tielo, você vai entrar nessa moda dos coffee parties, que agora são a tendência das pessoas se reunirem de manhã para... Ou isso é marketing? Você acha que isso vem para ficar ou é só uma... Não, eu acho que são aquelas ondas que vêm e vão, assim, né? Você acredita nisso a longo prazo? O que está acontecendo com um fenômeno que é incontornável, assim, que a galera mais nova está bebendo menos. Então isso começa a partir daí. Que é aquela coisa da night, de não sei o quê. E o maior faturamento das casas sempre foi bebida alcoólica. Existindo, né? E tal, mas eu acho um nicho novo e deve ficar, eu acho. Talvez ele vá se transformando ao longo do tempo. Mas isso é um problema para a indústria de bebidas alcoólicas. É um né? problema. Eu administrei um restaurante Gato Pardo, na Lagoa. E eu lembro que a gente tinha a pizzaria e o Sky Lounge. A pizzaria, eu era gerente, ela faturava, digamos, 10,
e o Sky Lounge 40. É, E dava muito menos questão. trabalho. Tirando o trabalho de gerenciar pessoas bêbadas e Que adolescentes. deve ser um baita trabalho. Né, você não tinha manejo Tanto é de que comida. todas as cervejarias estão lançando produto sem álcool, zero álcool e Que tal. são muito Menos boas, glúten né? também, né? Se tivesse essa coisa devassa na mais época, devassa nichada, sem álcool, tava mais rico ainda. mas com certeza eu teria feito, ou faria. E elas são muito boas, são muito parecidas, não é São mais mais aquela leves, cerveja. né? Eu acho que são mais leves. A conta do Gonzo, vai. Bom, Talk of the Gonza Town. é o último, né, da minha longa história de restaurantes. Que É começa o em São último, Paulo. não, é o do momento. O Porque você último ainda do vai momento, ter o muitos último de É o mais agora, recente. é o mais recente, que vai ser ali no Horto. O meu sócio é o Gonzalo Vidal, que é um chefe argentino, Que despontou no Casas Brancas em Búzios, né? montou no Casas Brancas em Búzios, que ele era ali do 74, que é o restaurante que ele ganhou estrela Michelin e tal. E é um restaurante, assim, um bodegão, Que assim, lindo com um projeto. espírito meio relaxa, mas ao mesmo tempo elegante. A comida gostosa, sem frescura, é comida com estrutura, que eu chamo. Comida para comer, gostosa. Então vai ter brasa, mas não é... Ah, vai ser de carne? Não, não é de carne. Vai ter carne também. Mas não é um restaurante de carne, a gente vai ter desde empanadas incríveis até milanesa, peixe, frutos do mar e tal. Não E é uma todos alta os gastronomia, horários. muito também de menu degustação, não. Não, É uma não gastronomia a bem gente não quer feita. levar para esse lugar. Tá. É para ser um bodegon com um clima carioca, no sentido assim da coisa ser Bodegão carioca. meio irreverente, sabe, ser relax. Então é esse mais recente, a gente deve inaugurar em setembro. No fim do final mês, de né? setembro, A gente já está em setembro, então no fim do mês. Final de setembro. Vai atrasar, não? Exatamente. Não, não vai. Já tem soft open? Já atrasou, né? Na verdade, ele já atrasou. Era para ser julho, virou agosto e é setembro. Coisa que é normal. Nessa série gigante de restaurantes que eu abri, eu acho que 80% sempre atrasaram. A obra é uma coisa meio tradicional atrasar, entendeu? E você tem que estar ali preparado para isso, porque quando você começa com aquele sonho, vou fazer isso aqui em 3 meses, vai estar bombando, e no final não é. Tem que ser realista. O material humano Isso. é o mais difícil, né? Material humano, mas nesse caso é um imóvel antiguíssimo, Tombado. que estava num estado deplorável, assim. Então você começa a mexer, você começa a ter que recuperar tudo, né? Desde toda a infraestrutura do Aliás, imóvel. o que você fez foi um investimento Então. de mais de 10 milhões de reais para conseguir botar a Casa Camolese de pé, A Casa né? Camolese foi, na verdade, a Camolese é ainda mais Desafiadora. porque era uma ruína mesmo. Era uma ruína. Né? Ali era um lugar que não existia no mapa do Rio de Janeiro. E a gente colocou ali aquele lugar, hoje está no mapa do Rio, é parte da rota para quem sai da Gávea, vai para o Jardim Botânico a pé ou de bicicleta, parar na Camolese, ver as galerias ali, que tem o M-Arte de um lado, a Carpintaria do outro, aquele visual, Cristo Não, Redentor de um lado, eu recebi aqui a dois Lívia, irmãos do outro. a superintendente do Joaquim, Lívia teve aqui. E você tem corridas gratuitas domingo, segunda e terça. Também é uma delícia Uma sentar delícia. e assistir aqueles páreos e programa E a para gente família. cercado daquele rio perfeito, né? Que é na frente o hipódromo, atrás o Jardim Botânico, com aquelas palmeiras incríveis. Então é tudo certo. Ali é um lugar assim que de fato acho que o tempo está fazendo muito bem para Camolese, né? Então ele não é um lugar da moda, é um lugar que como por acaso todos os que eu fiz, eu sempre pensei muito nisso, em mais do que ser um lugar da moda, ser um lugar que veio para ficar. Que seja um legado Atemporal. para a cidade, né? E é Faça óbvio que parte da quando você nossa faz, vida, né? Porque acho que eles passaram a fazer, assim, todos eles. quando você faz um negócio, claro que você fala, esse negócio tem que ser economicamente viável. Mas eu acho que para ser economicamente viável, eles têm que ser, antes de mais nada, importante para a cidade, para os cariocas. Sempre foi com esse pensamento que eu fiz os meus negócios e tem dado certo. Eu não sabia São- que você que tinha fundado o Zazá. Você homenageou a sua mulher, querida Isso, na Zazá. Um época. beijo, Zazá, na época. E depois entregou o filho para ela criar. Como é que foi Na isso? verdade, assim, é uma história que começa antes. Eu sou paulistano, venho de São Paulo. Comecei minha história em 89 com uma sanduicheria. Na noite, eu era uma pessoa da noite, de São Paulo. Embora formado em rádio e TV, eu trabalhava com cinema. E o cinema, depois do Plano Collor, para quem... As produções minguaram. As produções minguaram, mais ou menos como aconteceu no governo anterior. A cultura ficou muito sem recurso. Na época era Embrafilme. E as produções minguaram. Eu falei, quer saber, vou montar um bar. Assim, como fosse uma
atividade extra. Só que o bar deu muito Bombou. certo. Bombou. Na Vila Madalena, que na época ainda a vila ainda não era o que é hoje, assim, né? Que hoje virou uma coisa muito mais. Na época era um bairro. Mainstream. Mainstream, exatamente, essa é a palavra. Na época era um bairro mais alternativo, assim. E daí ele deu muito certo. Fiz um outro chamado Branca Leone, década de 90 ainda, o Grazedil, que daí já foi minha primeira casa de shows, com um restaurante, tal, mais ou menos o que é a Camolese hoje, que é um restaurante com uma casa de show, que é o Manouche. Que fala um pouquinho, Manu, acabou de passar por uma reforma. Acabou de passar por uma e reforma. traz uma curadoria fantástica de apresentações e Mas poesia. antes de eu chegar lá, no Manouche, eu cheguei no Rio em 99, porque eu sou casado com a Zazá, que é carioca. Porém, morava em São Paulo. A gente veio para o Rio em busca de qualidade de vida. Eu já trabalhava com restaurantes, então eu falei, bom, eu monto um restaurante no Rio. No Rio não deve ser tão Se desafiador. der certo, a gente fica. Se não der, o máximo que acontece é voltar para São Paulo. E esse era o Zazá. Eu trabalhava na época com marketing para uma multinacional, para Johnson. E daí deu super certo. Veio o 00 depois, um ano depois. Daí a O Zazá Devassa. tem 30 anos. Zazá tem 26 anos. 26 anos. 26 anos. Já namorei muito ali naquele segundo andar. E é um Não, lugar também zero, que... e quando ele falou, eu falei, nossa, 00, tem lembrança. Tem aquelas paredes de falar assim. O 00 eu fundei, esse não existe mais, porque eu vendi no meio. Quando eu vendi a Devassa, depois que eu fiz a Devassa, eu queria ver como que era ficar sem nada. Daí eu vendi o 00 também. Mas se colocar na ponta do lápis, todos os lugares que eu fiz no Rio, eles estão vivos até hoje. O Zazá está vivíssimo, cada vez melhor. A Devassa, embora não esteja no Rio, ela está no Nordeste, que está super forte. Você também deixou duas mulheres, a Preta e a Zazá, tomando conta do negócio, que são duas mulheres de fibra. Hoje os Zazás, né? Porque é mais de um hoje. Tem o Zazás Café. Tem a Só estão lá por causa delas, porque o trabalho que elas fazem é maravilhoso. Daí veio a Devassa, a Vespa Pizzas, que era uma rede de pizzarias. Vespa, já tinha esquecido a Vespa. Essa fase de Devassa e tal, foi quando eu queria fazer uma coisa mais escalável, assim, né? Que eu pensava uma coisa grande. E depois dessas duas experiências, que foram bem sucedidas, assim, eu voltei para as coisas que me dão mais prazer de estar ali. O Manouche é um projeto que te dá muito prazer, né? O Manouche é parte da minha vida, assim, muito, porque eu sou músico também, né? De homem de multitalentos. O que me mobiliza, o que me levou para restaurante foi a música. Era o cinema. O que você toca? Você toca algum instrumento? Fui fazer rádio, TV, toco guitarra. Tem estúdio em casa e tal. Então a música para mim é muito... Ele vai aos pouquinhos, né? Ele vai jogando. Chegou com a rádio, foi no cinema. As bandas. Uma banda... Jam session. Tem banda que quase ganhou clipe de melhor. Lembra? A MTV era aquela coisa... Faz uma falta, MTV. Você já se apresentou no Manouche? Não, nem para os amigos, nem no fim de noite? Nunca? Não, então vamos ainda é bom. Vamos cobrar isso. Mas daí, na época da MTV, a gente foi pro MTV Music Awards, a gente tirou segundo lugar. Nossa. E eu tinha a minha banda, que era com Caíto Maia, do Chili Beans, sabe? Sei, claro. Que é meu brother, compadre. Ele é meu padrinho, eu sou padrinho dele e tal. E diz uma coisa, você já tem... qual foi a desculpa mais esfarrapada que um cliente já deu para não pagar a conta? Você já mandou alguém lavar prato? Eu nunca mandei lavar prato, mas já fui mandar o garçom buscar o dinheiro no hotel, assim, porque aquele gringo que fala assim, esqueci meu cartão. Eu falei, não, aquele migué, não tem problema. Tudo bem. Ele te acompanha até o hotel. A gente te acompanha até o hotel. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês, um ping-pong, tá? Eu preparei umas perguntas aqui para cada um. Um lugar no Rio onde ninguém imagina te encontrar. Não sei se não imagina me encontrar, mas que é um lugar que eu gosto muito, que eu considero inusitado para quem está na Zona Sul, e no meu setor, no ramo de bar e restaurante, é o Adonis, um bar em Benfica. Perfeito. Meu pai adora. Vai lá direto. Eu adoro. Carol, um lugar para correr no Rio? Lugar para correr no Rio, nossa, aí tem muita opção. Mas eu adoro correr ali nas Paineiras. Acho um lugar muito especial para correr. Paineiras, Floresta da Tijuca, aquela área ali, acho um presente você ter uma floresta, ter um parque assim dentro da cidade. Perfeito. Tielo, uma comida de boteco que já salvou sua noite, assim? Uma larica da madrugada. Eu gosto de boteco, assim, coisa quente. E na época que eu era mais moleque, hoje eu não consigo fazer, mas tinha um sujinho em São Paulo, que tinha uma bisteca de 400 gramas. E aquela bisteca às 5 da manhã já salvou muito. Muitas vidas. E, Carol, um lugar para um café da manhã reforçado? Eu sou suspeita. Eu sou uma das sócias, né, do Solo.
que é um café novo que abriu no Rio. Maravilhoso, eu fui lá essa semana. Com o Nando, e Nando Kaplan. entrei muito por isso, assim, o Nando é um grande amigo, se tornou um grande amigo, e porque eu Nando, adoro a pra quem não sabe, é o filosofia fundador do Venga. do Venga e do Solo também, né, um dos sócios principais, que eu adoro a ideia ali de produto natural, de produto local, acho a comida gostosa, saudável. Tô quase, assim, quando eu tô no Rio, eu tô lá tomando café. Aquele pão folha, eu comi Um hambúrguer é maravilhoso. Eu não sou do hambúrguer, mas lá eu como hambúrguer. E não pesa, não é um hambúrguer Não. que você sai Acho muito panzinado. gostoso ali. Acho que foi uma Parabéns, um grande acerto. chegada ao Rio. E eu ia perguntar também se você não fosse uma atleta, uma empreendedora, autora, né? Você escreveu um livro também. Que livro é esse? Acho que eu não posso me considerar nada disso, acho que eu flerto com tudo. Eu lancei, vai fazer 10 anos já, Quebrando os Limites, que contava muito a minha história no Planeta Extremo, que tinha muito a ver com uma pessoa que não é atleta, mas que de alguma forma foi desafiada, pelo menos teve o corpo e a mente desafiados como atleta durante 3 anos, que foi a temporada que eu fiz do programa com o Cleiton Conservani. Se você não tivesse seguido esta trilha, o que você gostaria de fazer? Economia ainda é uma... Eu não gosto da palavra frustração, mas ainda é um desejo. Talvez eu um dia ainda estude só pelo prazer e para concretizar isso. A Bolsa de Valores está vindo para o Rio, a gente tem Eu não me imagino trabalhando. Quando eu olho, eu não me imagino. Eu acho que eu distorço um pouco ali do... Mas eu tenho interesse, assim. Mas eu, na verdade, e fazer jornalismo econômico, você acha que isso seria uma possibilidade? Eu acho que agora, assim, eu sou super a favor de tempo, sempre acho que dá, mas nesse caso, acho que sendo prática, acho que não mais. Eu tô com a inclinação maior essa filosofia. Acho que isso, para viver melhor, e ao longo do tempo a gente vai dando mais valor a isso. Essa é uma meta mais imediata. Antes da entrevista começar, sobre a importância das humanas, né? Eu acho que tem na formação de um jornalista. No bem viver também, sabe? E com o tempo você vai entendendo que, assim, apesar de eu dar maior valor ao cuidado com o corpo, que eu quero que o meu corpo seja ativo por mais tempo, que eu possa usufruir, né, do prazer da corrida, do prazer do esporte, eu tenho total certeza de que depende muito de como vai estar a minha cabeça e minha alma para eu ter uma vida melhor por mais tempo, que é um grande desejo, eu acho. Bela reflexão. E você, se não fosse um empresário da gastronomia, música, né? Você tá muito pertinho da música, né? Só falta subir no palco. Ele já tá com tudo o palco montado, mas a guitarra do lado. Eu falo sempre que os meus lugares, os meus restaurantes, os meus bares, até as Devassa, que foi uma cervejaria, são muito musicais, assim, no sentido conceitos criativos, assim, eu identifico os mesmos caminhos da minha mente ao criar esses lugares, esses conceitos, do que eu aplico na música. Ou seja, a música me ensinou muito, assim, sobre, desde a luz, a iluminação, porque um restaurante não é só você botar um prato de comida na frente, a experiência toda, né? Então a experiência, ela tá na luz, ela tá no som, ela tá no onde você vai sentar, onde você vai apoiar, nas cores, em tudo, né? Na arquitetura, na jardinagem, no paisagismo, enfim. E eu acho que esse olhar, a música, eu noto, eu identifico que a música me ajudou a apurar isso, sabe? Vocês falaram duas coisas tão bonitas que eu vou encerrar por aqui. Eu não tenho nada mais a acrescentar de tão profundo. Vou voltar para a Agenda Carioca, que é o que eu sei fazer de melhor. E dividir com vocês. Faz muito bem. Eu vou dividir com vocês um pouco da programação que a gente tem nesse fim de semana. Legal. O Rio de Janeiro está sediando a primeira Semana de Arte e Cultura, com programação por toda a cidade. A principal atração é a Arte Rio, que acontece até domingo na Marina da Glória. Outro grande festival rolando é o Mondial de la Bière, que este ano, além de muita cerveja, também está com uma programação musical de peso, com festas, shows e rodas de samba. Acontece até domingo no Pier Mauá. Hoje à noite, o britânico Jacob Collier vai apresentar um show intimista no palco do Blue Note Rio em 2 sessões, às 8 horas e às 10h30 da noite. Fenômeno global da música contemporânea, o multi-instrumentista acumula 7 prêmios Grammy e 15 indicações. Esse show é imperdível. No sábado, o Jojo, que fica no Largo do Boticário, recebe o evento Wine Yoga. Isso mesmo, Wine Yoga. Além da prática de atividade zen, os presentes ainda vão brindar com taças de vinho, podendo dar um gole entre uma posição e outra, a partir das 10 da manhã. Neste sábado e domingo tem o Orla Festival, um evento de moda e gastronomia que toma conta de um charmoso palacete na rua São Clemente, 175 em Botafogo. O evento rola de meio-dia às 9 da noite com entrada gratuita. No teatro, Jonas Bloch está em cartaz até domingo com o monólogo Delírio, que é baseado na obra do poeta Manuel de Barros.
A montagem reúne textos selecionados pelo ator, que convida o público a vivenciar memórias, risadas e provocações. Está em cartaz no Teatro Vanucci, na Gávea. O CCBB está recebendo a Mostra de Cinemas Africanos, que conta com 15 longas e 5 curtas de 11 países. São obras premiadas e inéditas no Brasil, exibidas em festivais como Cannes, Locarno, Tribeca e Berlim. Então é isso, semana que vem tem mais. Agenda Carioca no YouTube da JBFM. Compartilhe, comente, divulgue. E semana que vem, não sei se tão alegres, entrosados, mas eu vou me esforçar para trazer convidados à altura desses dois aqui. Muito obrigada. Obrigada. Prazer, obrigado por você. Bom, o programa está acabando. Obrigada demais. É sempre o que é bom dura muito pouco, né? Fiquei muito... Até que eu sobrevivi a vocês. Conversa deliciosa, Tônia. Foi uma Obrigada. Obrigada. Não fiz feio não, né? Não, Pô, foi muito ótimo. disso, né? E... Com ritmo, com alegria. Obrigada. Tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho do serviço, né? Tem corrida Prio nesse fim de semana. Ainda dá 13 de tempo de se setembro, inscrever. ainda dá tempo de se inscrever, fim de tarde, para aproveitar com música, pôr do sol, aquele visual. Já prometeu que vai também, né? É, vamos cobrar. E distância de 5, 10 quilômetros, então dá para todo mundo. E Carol no Gás. Carol no é um Gás, aplicativo nosso disponível para aplicativo, download. Só entrar ali, na verdade, o aplicativo do César Parcias, um treinamento que a gente desenvolveu em parceria, né? Mas a metodologia é toda dele, a metodologia que muitos na Zona Sul do Rio de Janeiro e hoje acho que no Brasil inteiro as pessoas já conhecem. Faz efeito, garanto. E, pô, compartilha daqui a pouco esses contatos aí de reserva. Vou ter que reservar alguns para dezembro, né? Porque deve estar numa fila de O bom espera. é, a partir de setembro, já vai estar final de setembro. Agora eu queria falar um pouco, também puxando a sardinha para o meu lado, do Manouche. Desculpa, só para a gente voltar, Manouche, a gente não pode ir embora sem você falar do Manouche e do Amazônica, dessas fibras de caju. Né? Vai fazer coisa assim. Vamos rápido, acelera aí, porque Então, a gente bom, tem que falar dessas eu duas acho coisas. assim, o Manouche é um lugar assim que foi feito com tanto carinho e ele é tão para a cidade e para a arte e para a cultura que eu acho que todo mundo deveria pelo menos entrar no Instagram do Manouche, @Clube Manouche, e ver ali se tem alguma atração no mês, que a gente tem a programação E toda muito ali, eclética, e contribuir, assim, porque os ingressos vão para os artistas e a gente precisa fomentar, acho que a cultura. Atualmente, eu vai acho que é uma ser das essa pouquíssimas coisa para a casas gente de show. envelhecer melhor, como a gente falou aqui. Eu acho que pro dia a dia, acho que faz Pra tão alma, bem, né? né? E é uma das poucas casas de show. Com aquele formato, aquele tamanho, não é um negócio... É uma experiência muito intimista. não é um negócio que ele está ali, ser bem honesto, para fazer rios de dinheiro. Não, ele está ali pela música, por amor à música mesmo, entendeu? E só é possível, ele só é viável porque a Casa Camolese subsidia. Quer dizer, se ele tivesse pagar. Você está dando uma volta para dizer que tudo, dá prejuízo, mas você mais ou é a sua menos contribuição. isso. É mais ou menos É a sua contribuição para a cultura, para as artes e o seu Exatamente. presente para essa cidade. E essa coisa que a gente falou tanto aqui da saúde e tal, o Amazônica Mundi é um produto também que a gente faz, que é a base da Vegano, a base da fibra do caju, que é descartado pela indústria da castanha e do suco. isto não é um hambúrguer de carne? Isso é um hambúrguer Amazônica Mundi. Que a gente tem uma linha imensa de produtos. Que delícia. E onde a gente pode encontrar esses produtos? Nas melhores redes de supermercado. Perfeito. Não vou aqui dar Não, sem problema. o merchandising de graça, mas os melhores. Obrigada pela presença Obrigado, de vocês. gente. Obrigada a você, foi um Obrigado. prazer. Obrigado, Obrigada. Tânia.